Antes de começar, preciso ser totalmente transparente com vocês. Sim, eu sou cristão, um cristão praticante. Eu vou à igreja regularmente, participo das atividades e, sinceramente, o termo cristão não praticante nunca fez sentido para mim. Eu sou cristão, ponto. E é exatamente por isso que hoje vamos mergulhar em um tema polêmico, mas que eu sinto que é muito necessário. Porque eu não gosto da maioria dos conteúdos audiovisuais feitos para o público cristão. Claro, não vou generalizar. Existem exceções maravilhosas, mas a grande maioria dos filmes, séries e até novelas com essa temática cometem um erro fundamental. Um erro que até canais de análise de cinema, como o do Jurandir Gouveia, já apontaram. Mas que nós, que amamos tanto a fé quanto a arte, precisamos discutir mais a fundo. O grande erro é este: a falta de preocupação com o roteiro. É isso, os produtores se preocupam com a parte artística, o visual fica bonito, os figurinos, a produção, mas eles se esquecem de criar um roteiro decente. Eles falham em contar a história de uma maneira que faça sentido narrativo. E a razão para isso é simples, mas destrutiva para a arte. Para deixar bem claro, a Bíblia não é um roteiro. Ela não pode ser tratada como um livro comum, como as obras de Guerra dos Tronos ou os livros de Senhor dos Anéis. A Bíblia é um texto sagrado, um livro de fé, história e doutrina. As histórias bíblicas, ou aquelas baseadas em princípios cristãos, precisam ser referências, inspirações, mas elas precisam ser contadas dentro de uma narrativa que obedeça às regras do cinema, não da igreja. O que a gente vê na maioria das novelas, como as da Record, ou em muitas produções americanas, é uma falha gritante. Elas insistem num tom contemplativo, professoral e catequético. Isso pode até funcionar por um tempo, mas rapidamente se torna chato para o espectador comum. O que é pior, acaba reduzindo a profundidade da mensagem. E esse é o motivo principal pelo qual eu não gosto da maioria desses conteúdos. Eles insistem em tratar o cinema como uma extensão do púlpito. Eles se esquecem que a arte precisa ser bem feita. E cinema é arte. Qual o resultado? O público não se conecta de verdade. E a mensagem não penetra como poderia. Agora, vamos ver como fazer isso do jeito certo. Tolkien era um cristão devoto, e suas obras estão repletas de princípios cristãos. Mas ele não ficou pregando na frente do Sam e do Frodo. Ele usou o subtexto. Peguem o exemplo de Samwise Gamgee. O Sam não era o cara com o propósito de carregar o anel. Ele não era o escolhido para proteger o Frodo. Ele era apenas o amigo, o jardineiro, o mais simples de todos. Mas ele estava disposto a fazer o impossível, a morrer se fosse preciso, a entregar a própria vida pelo seu amigo. O que Tolkien nos mostra com isso? Que a salvação, a ajuda, a maior lealdade pode vir de onde a gente menos espera. Isso é um princípio cristão poderoso de sacrifício e amor, que está embutido na história e não pregado abertamente. O Frodo desistiu. Ele cedeu à tentação do anel na Montanha da Perdição, mas o Sam estava lá para estender a mão, para colocá-lo de volta no caminho. Isso nos ensina que é possível falar de Deus, falar do Senhor Jesus, sem precisar recitar a Bíblia na tela. O subtexto, quando é bem escrito, penetra na mente das pessoas com muito mais força do que um versículo recitado sem contexto ou emoção. O cinema cristão falha porque tenta pregar onde deveria estar contando uma história. Se a gente lê os Salmos, os Cânticos de Salomão, encontramos textos belíssimos, bem escritos, feitos com uma dedicação e uma qualidade absurda. Muitas dessas músicas nós cantamos em nossas igrejas até hoje, porque são obras de arte belíssimas e bem feitas. A qualidade da arte é em si uma forma de honrar a mensagem. O que falta em muitas produções é essa mesma dedicação ao roteiro. Felizmente temos exceções. O grande exemplo hoje é a série The Chosen. Eles contam a vida de Jesus Cristo pela perspectiva dos discípulos, humanizando os personagens e as passagens bíblicas de uma maneira muito menos professoral. Eles se preocupam em entregar uma mensagem que fica com a pessoa muito além
de apenas recitar as escrituras. Eles se preocuparam com o roteiro, com o desenvolvimento dos personagens, com os conflitos humanos, e é por isso que a série está fazendo um sucesso estrondoso, alcançando públicos que a igreja muitas vezes jamais alcançaria. É urgente que os produtores de filmes, séries e novelas voltadas para o público cristão reavaliem o foco. É preciso investir em roteiristas que entendam de cinema e de fé, para que possam entregar algo que realmente alcance o coração e impacte as pessoas. É hora de deixar o púlpito no templo e levar a arte de contar histórias para as telas. O cinema é arte, e a arte, quando bem feita, é um reflexo do Criador, e é por isso que o seu próximo filme deve ser excelente. E você, concorda que o grande problema do cinema cristão é o roteiro, ou acha que eu fui longe demais? Se você gostou deste conteúdo que mistura análise de arte, literatura e cultura pop, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Se você não concorda, comente, diga o que você pensa e vamos debater com respeito. Até a próxima, para mais histórias e espadas.